Nessa aula agora vamos aprender a calcular a área do paralelogramo, que nada mais é do que essa figura, lados A, os vértices ABC, D, em que o paralelogramo é o quê? Lados opostos paralelos. AB é paralelo a CD e AD é paralelo a CB, ok? Mas como é que a gente calcula a área? A área do paralelogramo é dada por base vezes altura também, igual ao retângulo. Porque se eu tirar esse pedaço aqui do paralelogramo, se eu puxar esse pedacinho aqui, que está de vermelho, e trouxer ele para cá, é a mesma medida. Então ele vai completar formando um retângulo. Então, base, tem aqui a base, vezes a altura. O que é que a gente tem que prestar atenção? Porque muitas questões elas nos dão essa diagonal, não confundir isso com a altura. Então vamos agora resolver algumas questões para pôr em prática e poder reforçar esse conteúdo. Temos aqui um paralelogramo e ele nos deu base 6, altura 3. Não confundir aqui com essa diagonal 5, então. A área é igual a base vezes altura, então a área é igual a 6 vezes 3. A área é 18 unidades de medida ao quadrado. Não especificamos aqui. Mas nunca tomar cuidado para não confundir com essa diagonal. Nessa questão 2, ele nos dá um paralelogramo e diz que a área é 32. O que é que a gente faz? Se a área é base vezes altura, a área é 2x vezes x. Mas quanto é a área? Já foi dado 32. É igual a 2x vezes x, que é 2x ao quadrado. Passo 2 dividindo, 32 dividido por 2 é x ao quadrado. X ao quadrado é 16. Então, x vai ser a raiz quadrada de 16, que é 4. Então, questão bem tranquila, somente substituir e tomar cuidado com as operações. Vamos para mais uma. Subindo um pouco o nível da questão agora, essa questão aqui ela já exige mais conhecimento. Por quê? Não tem só foi dado a base e a diagonal e o ângulo. Não tem altura e nem essa diagonalzinha aqui, esse lado que não reto, no caso que não é a altura, né? Mas o que a gente pode verificar? Se eu puxar aqui uma alturazinha perpendicular, ó, formando 90 graus, eu tenho agora um triângulo retângulo. Eu posso aplicar aqui que o seno do ângulo é cateto oposto sobre a hipotenusa. Quem é o seno? Ó. Quem é a hipotenusa? 6. Quem é o cateto oposto? É o valor aqui de x, que é a altura. Lembrar que esse 8 é o cateto adjacente e não nos interessa nessa questão. Porque a gente quer saber a altura. Então, seno de 30 graus é igual a x, cateto oposto, sobre 6 hipotenusa. Seno de 30, lembrar da tabela de trigonometria, 1 sobre 2 é igual a x sobre 6. Então, 2x é igual a 6x, mede 3. Achamos a altura. Precisamos agora descobrir a área. Base vezes altura. 8 vezes 3, a área 24. Tranquilo? Então, o que pode apertar nessa questão é realmente lembrar a parte de trigonometria. E essa questão aqui, ela é interessante porque é o seguinte, ela nos dá a diagonal e não nos dá a altura, mas ela, nesse caso já é diferente porque ela não deu ângulo. Mas o que é que eu posso entender aqui? Ó? Eu tenho aqui um triângulo, né? Retângulo também. E aqui a medida é 5. A altura é esse cateto. Então eu tenho um triângulo pitagórico, ó, 5, 3, x. Eu sei que o teorema de Pitágoras diz o quê? O quadrado da hipotenusa é a soma do quadrado dos catetos. Então, hipotenusa é sempre quem está em frente ao ângulo de 90 graus, 5 ao quadrado, c ao quadrado, esse cateto é 3, mais x ao quadrado. 25
é igual a 9 mais x ao quadrado. 25 menos 9 é igual a x ao quadrado. X ao quadrado é igual a 16. X é igual a 4, já como vimos anteriormente. Então aqui agora a gente tem a altura. Porém, a base, lembrar que a base é a soma desses dois pedaços. Então, temos aqui base 7, altura 4, área, base vezes altura, 7 vezes 4, 28. Se está curtindo as aulas, segue, já se inscreve no canal e acompanhe as próximas aulas ainda sobre área de figuras geométricas.